quando o Pai começou a colocar no meu coração o tema para esse congresso, eu senti mesmo o testificar. Diga, nas mãos do oleiro. E só da gente ver algumas imagens, como do cartaz aqui atrás de mim, na divulgação do congresso, as mãos de um oleiro tocando o barro, moldando o barro, isso fala profundamente. E muita gente começou a me dizer, vai ser demais, hein? Vai ser tremendo. Só da gente, antes mesmo de juntos meditarmos, um pouquinho que a gente para e pensa, a gente observa, fala essa imagem, fala ao nosso coração. E eu queria que você fechasse os seus olhos comigo e orasse. Senhor Jesus, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada por esta mensagem, por esse tema que o Senhor traz ao nosso coração. Que o Senhor possa usar a minha vida, o meu testemunho, a minha pouca, Senhor, habilidade de falar. Tudo está nas Tuas mãos. Que o Senhor possa usar cada preletor, cada momento de louvor, cada momento dentro e fora desse lugar de reunião, para que essa experiência de ser barro moldado nas Tuas mãos seja real e impressa em nossas vidas a partir desse congresso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir no texto de Jeremias, no capítulo 18, de 1 a 6. Enquanto a gente vai estar meditando aqui, enquanto a gente vai estar louvando, todos esses dias, a Daniele Jordão aceitou o meu convite. Eu quero agradecer a Deus pela vida dela, e ela estará ali pintando, adorando ao Senhor com as suas mãos, com a sua criatividade, pintando um quadro. Depois a gente vai ver o que é que Deus imprimiu no coração dela e vai estar na tela, né? Muito obrigada, viu, Dani? Como voltar ao início, né, Dani? Voltar ao início. A Dani, muitos anos, participou aqui com a gente. Muito obrigada. Eu sei o que isso significa para você. Em Jeremias, no capítulo 18, verso 1 a 6, diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, vamos ler juntos? Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É interessante perceber como Deus deu ao profeta Jeremias a capacidade de ver, de enxergar nas coisas simples do cotidiano profundas mensagens que ele quer transmitir ao seu povo. Jeremias tinha uma imaginação muito fértil. Não foi só dessa vez que Deus usou uma figura tão ordinária, tão comum, que poderia passar desapercebida diante de tanta gente. Deus usou muitas vezes figuras como essa e chamou a atenção de Jeremias. Ele conseguiu captar a mensagem. E às vezes nós pensamos que Deus, para falar conosco, vai fazer algo muito extraordinário, que Deus vai usar aquele pregador muito eloquente, que Deus vai usar um relâmpago que vai abrir o céu aqui, eu vou ter uma visão muito assim apocalíptica. Mas Deus quer falar conosco sempre. Deus quer falar conosco observando uma formiga, como falou com o salmista. Deus quer falar conosco num cicio suave, como falou com Elias. Deus quer falar conosco
através de uma profissão simples, muito comum nos tempos de Elias, nos tempos de Jeremias, nos tempos bíblicos. A profissão de um oleiro. Diga para a pessoa que está do seu lado: fique atento e use a sua imaginação. Deus vai falar com você. Na verdade, com Jeremias nós aprendemos que Deus não quer nos tirar desse mundo, como se através da fé nós pudéssemos escapar do nosso cotidiano. Não. A fé nos faz mergulhar nas profundezas do nosso dia a dia, através das revelações presentes na natureza, presentes no nosso ordinário e comum. A fé em Deus nos desperta para aquilo que nós antes não podíamos ver. Deus está sempre falando. Ah, como Ele fala! Ele fala na faxina da casa. Ele fala. Ele fala cuidando dos filhos. Ele fala. É como se Ele dissesse: dispõe-te e desce à escolinha do seu filho, lá falarei contigo. Dispõe-te, desce ao açougueiro, ali falarei contigo. Se Jeremias vivesse hoje, talvez seria: dispõe-te e desce ao posto de gasolina, ali falarei contigo. Deus quer falar. E com Jeremias, Deus usou a obra do oleiro para exemplificar a obra das suas próprias mãos na vida de uma pessoa, na vida de um povo. E este é um dos mais poderosos sermões de Jeremias. Por quê? Esta imagem de Deus como oleiro e das nossas vidas como um barro é tão maravilhosa. Por quê? Por que ela mexe tanto com a gente, de geração após geração? Esta figura do oleiro e do barro tem sido tão eficaz. Um dos sermões mais eficazes de Jeremias. Eu acredito que um dos motivos é porque Jeremias vivenciou esta revelação. Antes de pregar, ele experimentou na sua própria vida. Você sabia que a primeira mensagem que Jeremias recebeu de Deus, muito famosa, ali no capítulo 1 de Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E Eugene Peterson, no livro sobre o profeta Jeremias, sobre o livro de Jeremias, Corra com os Cavalos, ele escreve assim: o verbo formar-se é yatzar. Agora que Jeremias está preparado para estabelecer uma imagem mediante a qual o povo é capaz de compreender sua posição em relação a Deus, ele vai à casa do Yotzer, o oleiro. A primeira palavra que Jeremias aprendeu para compreender a sua própria vida, yatzar, é a palavra que ele usará para levar as pessoas a entenderem as suas próprias vidas. Deus moldou Jeremias. Deus molda as pessoas. Ele é um oleiro, um yotzer, um moldador. Ele molda um Jeremias de barro. Ele dá forma, yatzar. Jeremias prega ao povo de sua própria experiência. E nós também só podemos dar o que nós temos. Você sabia que o seu ministério começa com a sua própria experiência? É assim. Um sermão é eficaz quando o pregador tem experimentado dele. Existe poder, existe unção quando aquela palavra que o pregador libera, ela agiu primeiro no seu interior. É com a consolação que somos consolados que a gente pode consolar o outro, não é assim? E eu, meus irmãos, tenho me sentido na roda do oleiro. Por isso eu creio que essa mensagem que tem agido em mim vai agir poderosamente na sua vida também. Nas mãos do oleiro. Eu preciso estar nas mãos do oleiro. Eu prefiro estar nas mãos do oleiro. Ainda que me doa, ainda que seja difícil,
mas eu preciso e eu prefiro sentir que eu não estou abandonada. Não, o Senhor não desistiu de mim, está trabalhando na minha vida. Que gostoso. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre o barro. Eu fiz uma apresentação tão bonitinha, tá funcionando? Primeiro PowerPoint da minha vida, gente. Cadê? É bem simplesinha, tá, gente?